Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia aos nossos amigos da live. Tem alguém aqui pela primeira vez? Ai, que bom, são todos da casa. Meu nome é Aidan. E já primeiramente agradecendo, né? O primeiro dia da semana, o quanto que é importante você já estar ali e ouvir a palavra do nosso Mestre Jesus. E com certeza a semana vai ser bem diferente, viu? Vou relembrar alguns recadinhos rapidinho, tá? A importância de desligar o celular, que interfere na frequência do tratamento espiritual, né? A gente relembra também que o silêncio é uma prece, então a gente já é um momento de estar em harmonia, em conexão com o nosso Pai. Vou falar rapidinho os horários da casa, só para relembrar, até para os nossos amigos da live, que está pela primeira vez, né? Terças e quinta nós temos as palestras às 20 horas, na sexta-feira às 14 e o domingo tem 2 horários. O primeiro horário das 9 e às 10h30, que é esse horário que está sendo transmitido nas redes sociais. No YouTube, que é uma forma da gente estar disseminando o Evangelho do nosso Mestre Jesus, né? Às vezes ocorre de vocês não conseguirem estar vindo à palestra, aí vocês vão lá e assistem. Ou compartilha com os amigos, às vezes está sentindo um apertozinho no coração, é um alento, é um acalante, faz muito bem, né? E sábado tem a evangelização infantil, que é a partir das 8h30. Então, independente, como a gente fala, de crença, de religião, todos são bem-vindos. Imagina a maravilha, a criança na primeira infância já está recebendo os ensinamentos, conhecendo o nosso Mestre Jesus, né? E a gente também pede, assim, se vocês puderem se organizar na antecedência, está chegando na casa, uns 15 minutinhos antes, para já estar em harmonia, né? Está tranquilizando. A importância também de quem está vindo, se alguém faz uso ou de fumo, de alguma bebida ilícita, importante se puder umas 2 horas antes, está conseguindo, né? Isso também ajuda muito no tratamento. E a gente fala também o tratamento da palestra, a importância que esse momento que é o aprendizado, a reflexão, a nutrição espiritual que vocês estão recebendo, né? Embora, assim, a partir desse momento que você está dentro da nossa casa, a partir do momento que vocês já têm o desejo de vir, vocês já estão sendo assistidos pelo plano espiritual. Nós agradecemos muito, tivemos na semana passada o nosso pechichão, agradecemos a todos que participaram, de uma forma direta, de uma forma indireta também, que divulgaram. Muita gratidão pelas doações, né? E como nós falamos, a nossa casa é uma casa comum. Paga aluguel, paga luz, paga água. A gente tem o bazar aqui que é aberto durante a semana. Então, todo tipo de doação é bem-vindo. Desde um livro, uma roupa, um utensílio que esteja em bom estado, tudo é bem recebido, né? Nós temos também um programa de assistência às famílias que recebem cesta básica. Então, às vezes a pessoa assim, se sente intimidado, só tem 1 quilo de açúcar, uma latinha de óleo, pode trazer, viu, gente? De repente, a gente já viu que às vezes é um item que está faltando para completar uma cesta. Ou pode ser também em espécie, dinheiro, nós temos o Pix lá na casa, né? E nós temos aqui as caixinhas de vibrações, né? A pessoa colocar a intenção, quando for desencarnado, ressalva desencarnado. E cada um pode trazer a sua aguinha de casa, então está adquirindo água aqui também para fluidificar. E vocês da live não esqueçam de pegar a aguinha para fluidificar. E relembrando, os cursos já começaram no dia 25 de fevereiro, mas ainda dá tempo de vocês se inscreverem, tá? O básico 1. O quanto que é importante a gente estar absorvendo os ensinamentos de Jesus, né? E quanto que isso também vai trazer uma melhor qualidade de vida para vocês, viu, gente? Já aproveitando esse gancho, que é uma das coisas emblemáticas que a gente fala, da importância da realização do Evangelho no lar, né? Acho que todos aqui estão fazendo, né? Quem não tiver, a gente tem um roteiro aqui explicativo na casa, temos o Evangelho, tem na biblioteca, tem para vender, tem para doação. Então, é um momento que você vai tirar da semana, uns 15, 20 minutinhos, você tem uma conexão maior com o nosso Pai, os ensinamentos do nosso Mestre, relembrando que não é uma prática espírita, como iniciou com Jesus, lá na casa de Simão Pedro, né? E assim, o momento que vocês estão fazendo, a sua casa é beneficiada, os seus vizinhos são beneficiados. Olha, gente, dá tão tocante no coração, porque é muito bom, viu? Vocês vão ver o quanto que faz a diferença, né? E... Bom, já falei do Facebook, né, que são transmitidas, acho que tá tudo aqui, né? Tá bem.
Então, nesse momento, eu convido a todos, né, que se sintam à vontade, fechando nossos olhos, nós estejamos com nossos corações serenos, e nessa mansuetude do nosso Pai amado, já em rogativa de agradecimento por essa manhã de hoje, pela oportunidade de estarmos aqui, ó Pai. O Pai conhece os nossos pensamentos, a nossa necessidade, e que cada um possa receber aquilo que veio buscar nessa manhã de hoje. Que estejamos sempre de coração e mente aberta para receber os seus ensinamentos. E com todo esse amor, gratidão, vamos envolvendo a nossa irmã Hilda, que fala a palestra da manhã de hoje. Que todos tenham um ótimo tratamento e uma ótima semana. Obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal da live. Hoje a gente vai continuar aqui estudando, conversando um pouquinho sobre esse livro, né? Caminho, Verdade e Vida. É um livro que, se tiverem oportunidades de cabeceira, onde ele nos traz muitos ensinamentos, né? Como toda a coleção, né, da Fonte Viva. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 69. E é engraçado que na quinta-feira, tanto na quinta como na sexta, Emmanuel, nas palestras, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, ele vem realmente nos provar que existe, que a espiritualidade existe, que o outro mundo existe. Principalmente o pessoal da live, né, que tem uma abrangência maior, nós aqui já temos esse conhecimento, que a gente tem a certeza, né, que existe a espiritualidade, que espíritos existem, né, a partir do momento que nós somos espíritos, né. E ele, nessa semana, ele veio realmente, através das palestras, realmente, vamos dizer, provar que eles existem. Né? E hoje nós vamos falar sobre essa comunicação. Muitos de nós, quando a gente começou a entrar no espiritismo, a estudar, a gente, né, a primeira coisa que a gente quer, a gente tem foco espírita. Alguns, né? Eu tenho uma amiga, que eu não vou dizer quem, né, que nos conta que a primeira vez que foi numa casa espírita, ela pediu para sentar na porta, perto da porta. Por quê? Se ela visse alguma coisa, passar. Né? Então, e eu acredito nela, porque muitos de nós, a grande maioria, nós temos essa curiosidade. E medo, como a minha amiguinha aqui, né? E aí, nós vamos começar a falar sobre passagem bíblica, que nos diz assim: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Isso está em João 1, 4:1. Então, até nessa época, já vinham nos alertar que a espiritualidade existia, mas a gente devia ter tomado cuidado. Por quê? Porque nós somos falhos, nós acreditamos em tudo. Hoje, principalmente, com essa história da inteligência artificial, fica até difícil da gente realmente ver o que é verdade e o que não é. Imagina nessa época, né? E aí, Emmanuel vem nos dizer assim: os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com a curiosidade. Como nós temos a premissa no Espiritismo, estudar, a primeira coisa que a gente quer saber, eu quero ver. Não é assim que a gente faz? A grande maioria é assim. E Emmanuel vem dizer justamente por isso, que nós somos levados mais pela curiosidade do que propriamente dito. Mas é ótimo. Por quê? Através da nossa curiosidade, a gente consegue estudar, a gente consegue entender e ver que realmente não é só isso. Existe muito mais. Né? Se muitas vezes aparecem fracassos nesse particular e as experimentações são falhas de êxito, é que, na maioria dos casos, o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. Começou a estudar, começamos a aprender, né? E aí a gente vê que não é nada disso. Porque nós fantasiamos demais. A gente acha que o sobrenatural
Chegar lá, eu vou ver Jesus Cristo, Maria de Nazaré. Não é? Não é assim que a gente pensa. E quando nós começamos a estudar, nós temos alunos aqui, a gente vê que não é nada disso. E a gente acha até que a gente está fracassando, né? Poxa vida. Ou então, às vezes o coleguinha que está do nosso lado já faz, já acontece, já incorpora. Nossa, a Renata incorporava a Benedita. Meu Deus. O que acontece? Bom dia, Jair. Bom dia, Hilda. Tudo bem? Vamos te ver aqui. Atrasado. E nós achamos que assim, isso não é para mim. Eu não sou bom o suficiente, né? Isso não é para mim. Muitas das vezes a gente desiste. E muitas das vezes a gente perde a oportunidade de conhecer por causa disso. Porque a gente acha que não é. Nós somos, né? Nós todos somos médios, mas a gente acha que nossa mediunidade não é nada. Até entre nós mesmos, trabalhadores aqui, a gente usa muito esse termo, eu sou uma porta trancada. Nem é encostar. Eu não vejo, eu não enxergo, eu não falo, eu não sinto. E a gente acaba se deixando levar por isso. Mas não devemos fazer isso. Porque quando a gente continua os estudos, a gente percebe que todos somos médicos. Cada um tem a sua capacidade, né? O propósito de exclusividade nesse sentido abre larga porta ao engano. Eu sei aqui a Rê que recebe a Papa Benedita, né? Então, a gente acha que assim, quando a gente consegue manifestar a espiritualidade, a gente acha que a gente vai receber só espíritos de luz. Né? E assim, esse mentor que fala comigo é só eu. A gente esquece que nós somos meros instrumentos. A gente acha que nós é que trabalhamos com eles. Ao contrário. A espiritualidade que trabalha conosco. E não temos exclusividade de mentor algum. A única coisa que acontece são a sintonia. Às vezes, o amigo espiritual que fala comigo tem mais afinidade comigo do que com a Cátia, com o Jair, com a Daí. Mas não temos exclusividade na espiritualidade. E não podemos bater no peito e dizer, é meu. Não podemos nunca esquecer que nós somos meros instrumentos, que nós devemos utilizar a nossa mediunidade para o bem, com humildade, com simplicidade, para que as pessoas possam entender. Tanto que não teria sentido algum eu chegar aqui, por exemplo, claro que não, né? Mas começar a falar aqui em inglês, falar línguas que vocês não conhecem. Que fundamento teria? Por isso que a gente, muitas vezes, a gente olha o médium que está recebendo o espírito, a gente já endeusa, né? Endeusa o médium. Chico Xavier sempre falou, eu sou um cisco pela sua humildade. E olha quem foi Chico. Então a mediunidade vem nos mostrar exatamente isso. E nós temos que ser humildes. Que a gente tem que falar com amor, né? Por meio dela, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo, uma vez que o aprendiz cerrou os olhos ao horizonte das vidas eternas. A gente já viu na história que muitos médios, bons médios, excelentes médios, acabaram se perdendo. Ontem nós estávamos aqui estudando e nos foi mencionado isso. E é verdade. Se perderam. Que tinham uma mediunidade maravilhosa, mas começou a usar a mediunidade para o seu ganho, né? E o que acabou acontecendo? Foi tirado a mediunidade. Ao contrário, a gente tem também Chico Xavier, todo mundo conhece, que sua vida foi aumentada em mais de 20 anos, porque ele era um médium bom.
Então, a espiritualidade, quando percebe, né? Deus, com a permissão de Deus, de Jesus, quando ele percebe que aquele irmão, que aquele médium, né? Ele faz muito, ele é um médium correto, muitas das vezes é prolongado a sua vida, para que ele continue discipando o Evangelho. E foi o que aconteceu com o Chico. Chico foi pelo menos no meu conhecimento, o único que tinha todos os tipos de mediunidade. Né? E quando nós deixamos o nosso orgulho, a nossa vaidade, interferir nessas incorporações, infelizmente os amiguinhos menos instruídos começam a nos manipular. Né? Todos aqui já conhecem a pergunta do Evangelho, né? Quanto que os espíritos interferem em nossas vidas? A resposta dos espíritos foi mais do que vocês imaginam. Então, diariamente nós estamos sendo influenciados. E quando nós começamos a estudar, quando nós começamos a aumentar, a conhecer a nossa mediunidade, se não nos deixarmos levar pela vaidade, pelo egoísmo, o que vai acabar acontecendo? Ao invés de espíritos elevados fazerem uso de nós, são esses outros nossos irmãos. Aí começamos a dar ensinamentos errados. Começamos a fazer coisas erradas. É o mesmo que a Nildinha está aqui falando, fazendo uma palestrinha, conversando sobre um título. Ai, sabe que não. Ai, chega na rua, vocês me veem chutando cachorro, brigando com qualquer um. Será que eu estou sendo realmente utilizada pelo bem? Então nós precisamos tomar muito cuidado. Mediunidade não é dom. Mediunidade é mais complicado do que a gente pode imaginar. E a partir do momento que a gente tem essa facilidade, a gente começa a estudar e nós começamos a nos comunicar, a gente precisa ver realmente, principalmente moralmente, o que esse espírito está trazendo. Isso, eu, ela, né? Qualquer um de nós que se propõe a chegar aqui na frente de vocês e passar uma mensagem. Não teria lógica eu chegar aqui e começar a falar e daqui a pouco falar para você, vota em mim, tá? Olha, você candidato dele, vota em mim. Não teria lógica. Eu estaria sendo motivado pelo meu interesse pessoal. Né? E os irmãozinhos, menos entendidos, o que eles fazem? Aproveitam dessas nossas fraquezas. Tá? Pedem humana a dilatação dos laços de amor que unem os homens encarnados aos seus familiares, que o precederam na jornada do além-túmulo. Mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Eu sou médico. Minha mãe morreu, não quero achar nada. Ou mesmo se a gente não tem esse conhecimento, quantos de nós já falou assim, mãezinha, avó, tia, me ajuda? Os nossos irmãos aqui que já nos deixaram, muitas das vezes eles estão em tratamento, muitas das vezes eles estão estudando. E quando a gente toma essa atitude, nós estamos, primeiro, né, abrindo espaço para esses irmãozinhos aproveitarem e falarem que são os nossos parentes e nos induziram a fazer coisa errada. E perturbando os nossos irmãozinhos que já tiveram a vida toda aqui, muitas vezes estão lá fazendo tratamento e a gente fica importunando com esses pedidos. Porque é mais fácil a gente culpar os outros do que nós mesmos. Há pouco, quando nós fizemos a abertura, a gente estava falando sobre fé. Quando nós temos fé, a gente tem o quê? A gente tem confiança. Quando nós estudamos a mediunidade, a gente percebe que não depende dos espíritos. Eles interferem sim, mas o livre-arbítrio é nosso. E por mais que aquele irmãozinho te induza ao mal, você tem o livre-arbítrio e você tem o conhecimento de dizer, não, peraí,
Isso não é meu. A gente usa muito esse. Isso não é meu. O que eu estou recebendo de mensagem não é bom. Não tem caridade, não tem amor. Pelo contrário, tem egoísmo. Né? Eu costumo dizer assim, quando a mensagem chega, nós estamos aqui. Quando a mensagem chega para um, não tem razão de ser. Concorda? Nós estamos aqui em 15, 20 pessoas, sei lá. E aí vem a mensagem só para Denise. E os outros? Qual a diferença? Então tem algo errado. Tem algo errado. Veio a mensagem. A mensagem contém amor, caridade, nos eleva moralmente. Ótimo. Mas se perceberem que nem eu dei o exemplo, no meio de uma mensagem, votem em mim, façam o que eu quero, vai cuidado. Tá bom? E não vamos ficar importunando os nossos irmãozinhos que já desencarnaram com esses pedidos. Tá bom? Porque muitas das vezes são nossos outros irmãos menos instruídos que nos induzem a ter esses pensamentos. Começa a falar, sua irmã, seu pai, teu pai precisa de oração. Então, vamos tomar cuidado. Haverá sempre quem dispense luz nas assembleias dos homens sinceros. O programa semelhante à assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas muitas vezes inscientes das necessidades próprias. Muitas vezes, né, eu estava falando com a Kátia que às vezes a gente está aqui na frente, falando um pouquinho do nosso, trazendo um pouquinho do nosso entendimento, e a gente pensa assim, né? Puxa, vocês podem achar que é fácil, mas não. Mas você faz assim. A responsabilidade que nós temos. Somos melhores que vocês? Com certeza não. Pelo contrário. Eu me coloco abaixo de qualquer um aqui. Mas a responsabilidade, o peso nas costas de trazer isso. Porque quando nós estamos aqui na frente, minha palestra tem aqui, ó. São 5 folhas. Não falei nada do que eu falei. Porque nós somos usados. E nós recebemos a intuição espiritual para falar aquilo diferente. Nós já tivemos uma palestra, acho que quem ouviu percebeu. Não tem nada a ver com o que eu falei na primeira palestra. Porque eu sou iluminada? Não. É porque cada um que está aqui precisava ouvir o que eu estou dizendo. Mas eu preciso tomar muito cuidado. Eu preciso estudar. Eu não posso simplesmente chegar aqui, abrir o livro e... Já aconteceu? Já. Às vezes o palestrante falta e a gente tem que fazer de improviso. Mas até aí nós somos incluídos. Aquela pessoa que vai fazer, seja quem for, ela está incluída. E ela vai fazer o trabalho dela. Mas eu venho quem? Do lado bom. Não visamos o que eu acho. Que a minha mãe é uma moral tá aqui. Em virtude disso, recomendou ao apóstolo que o discípulo atente não para quem fala, não para ele, não para ti, mas para a essência da palavra, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. Não somos visitantes de Deus, mas esses nossos irmãos, que nem eu falei, a gente está tendo a oportunidade, né, de receber um mentor que nos dirige a palavra no final das nossas reuniões. E eu não estou falando lá fora não, gente. Estou falando dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. A gente precisa analisar se aquela mensagem é para todos. Se ela tem moral. Se ela nos eleva. Que ensinamento esse irmão vem trazer? De novo, não tem porquê o irmão chegar e falar única exclusivamente para Denise, ou para o Rodrigo, para cada um de nós. Nós estamos aqui juntos,
Então a mensagem tem que ser para todos, tem que ser edificante, tem que ser algo realmente que venha da espiritualidade. Mas acima de tudo, o apóstolo, nesse capítulo, ele nos alerta. Cuidado. Nem tudo é de Deus. Com essa análise, a gente consegue, não só aqui na nossa casa, mas em todos os outros lugares, a gente consegue analisar realmente se aquele Espírito é de Jesus. É de Deus. Bom, essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês. Rogo a Jesus que abençoe cada um de vocês e que levem esse conhecimento, esse pouquinho de conhecimento para a vida de vocês, para que a gente possa realmente utilizar a nossa mediunidade para o bem. Que a gente tenha realmente aquela regra, né, de saber o que é bom e o que é falho. Porque acontece. Não é porque eu estou aqui que eu também não sou falho. Todos não somos. Por isso que a gente precisa andar em linha reta, moralmente falando, e prestar muita atenção naquilo que a gente está recebendo. Até mesmo no nosso dia a dia. O que nós estamos assistindo na TV? O que nós estamos ouvindo no rádio? Será que está sendo bom? Ou nós estamos utilizando o nosso tempo? Essas comunicações também são muito importantes. Tá bom? Obrigada, pessoal da live. Obrigada a vocês também pela paciência, pela audiência. Que tenhamos uma semana abençoada. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim quem está em casa pode pegando as quadrinhas, preparando para o passe. E assim vamos nos ligando aos nossos mentores, agradecendo a Deus mais uma vez pela oportunidade de aqui estarmos. E vamos envolver em muito amor a nossa irmã Kátia Ederi, que fará por nós as vibrações no dia de hoje. Graças a Deus, graças ao Senhor Jesus. Então, muito que recebemos hoje, que recebemos ao longo da nossa jornada, vamos nesse momento buscar lá no fundo dos nossos corações as nossas melhores emoções, o que temos de mais puro, o nosso amor, para vibrarmos esse amor ao nosso planeta Terra, planeta que nos recebe, planeta escola, planeta de aprendizado. Então vamos vibrar muito amor, muito amor. Vibrando também saúde, saúde mental, saúde espiritual, saúde física, a todos os componentes participantes deste planeta que tanto necessitam da sua sanidade mental, da sua saúde física, para poder cumprir a sua missão aqui. Teremos também, então, muita luz, muita paz, muita vontade de se melhorar a nós mesmos, a todos aqueles que conhecemos, amigos, parentes, aqueles que ainda temos algum entrever. Possamos vibrar para todos, com a mesma força, com a mesma intensidade. Pelo muito que recebemos, temos muito a doar, muito a vibrar. E que continuemos vibrando, não só nesse momento, pois somos energia, possamos vibrar onde quer que estejamos. Sempre amor, sempre luz, sempre compreensão, sempre paz. Que assim seja, graças a Deus, Jesus. E assim vamos rogando a Deus, a Jesus, aos nossos mentores individuais, aquilo que aqui viemos buscar, e vamos envolver em muito amor a nossa irmã Renata, que fará o passe e trará a palavra do mentor no dia de hoje. Tudo bem com vocês, meus filhos? Tudo bom? Graças a Deus. O que falam primeiro, né? Vocês recebam o abraço dessa avózinha que ama muito vocês, viu, meus filhos? Vocês sejam envolvidos em muito amor. Hoje a avó queria falar com vocês uma lição de amor, né, meus filhos? Nós estávamos aqui na espiritualidade, vocês sabem que cada um de vocês, como a avó vai
exemplificar para vocês na Terra, para vocês entenderem. É como se fizesse uma reunião aqui no plano espiritual, né? E nós pega cada um de vocês e traz o problema que vocês estão passando para ser visto com muito amor e carinho, como é que nós vamos ajudar cada um de vocês. Isso, meus filhos, acontece a nível do planeta inteiro. Então, cada filho que está aqui hoje tem o amor de alguém, né? Então, isso que eu queria trazer para vocês, que vocês são muito bem cuidados. Então, quando nós estamos fazendo essas reuniões para ajudar vocês, a gente chega a essa conclusão já em todos os cantos do mundo, que todos vocês é o amor de alguém. Todos vocês têm alguém que ama muito vocês. Mesmo que está, às vezes, no plano diferente, né? Então, às vezes, um está no plano encarnado, igual vocês que estão ouvindo agora a avó, e tem também os desencarnados que está aqui do ladinho da avó, né? Então, às vezes, o amor que vocês, quem é o amor de vocês, tá no plano espiritual. E às vezes o contrário. Mas o que a avó quer trazer a firmeza para vocês é que todo mundo é o amor de alguém. Entendeu, meus filhos? Então, por que a avó quer trazer isso para a consciência de vocês? Vocês lembrar que às vezes até aquele filme que vocês estão tendo a problemática, né? Que vocês estão vendo com o mau olho, né? Que porque tem alguns motivos. Mas mesmo aqueles filmes que vocês julgam ser muito ruim, está muito na maldade, ele é o amor de alguém. Tem alguém que ama muito e que está lutando por ele. Está lutando para tirar ele daquela situação. E vocês também. Vocês não se sintam abandonados na situação que vocês estão vivendo, porque vocês são o amor de alguém. E tem alguém lutando para ver vocês melhor. Tá certo, meus filhos? Do mesmo jeito que vocês também têm seus amor. E que vocês também lutam para ver o amor de vocês, né? O filhinho, muitas vezes, um amigo, um genitor, uma genitor, vocês estão lutando para ver sair daquela situação ruim que se impõe. Então, aí, aquele é o amor de vocês. E vocês são o amor de alguém. Então, toda a humanidade, às vezes parece que está numa situação muito ruim, mas não é tão ruim, viu, meus filhos? Então, a avó garante para vocês que o amor, a cada dia que passa, está conquistando mais coração. E que cada vez mais, um vai sendo o amor do outro, para poder ajudar a sair dessa situação difícil, viu? Então, vocês lembrem que todos nós temos que ter respeito pelo outro, porque aquele outro é o amor de alguém. Tá certo? Então, que bom que é saber disso, que a gente sabe que a gente já está desenvolvendo a nossa capacidade de amar alguém e que a gente também está sendo amado. Tá certo, meus filhos? Tá, vó, nesse instante aqui, em nome da espiritualidade presente nesse casuazinho e também que é presente nos casuazinhos dos povos que tá assistindo nós de longe, assistindo mesmo que fala, né, meus filhos? Tá vendo nós de longe, que também recebe a visita espiritual nas casinhas de vocês, porque para nós o espaço, a distância não é limite, né? Nós não temos limite no tempo, no espaço, na espiritualidade. Então, nesse instante, nós visita a casinha do cada um de vocês e também vocês que estão aqui presentes. Vai recebendo agora da espiritualidade maior vibrações que tem forma de flores. Então, nesse instante, sobre a cabeça de vocês vão receber uma chuva de flores. Tem uns que recebem os girassol, tem uns que recebem a flor de lótus, tem uns que recebem rosas coloridas, tem uns que recebem aquelas florzinhas que nós chamamos sem vergonha, né? Maria sem vergonha, né? Então, cada um de vocês vai recebendo essas florzinhas que vai caindo sobre a cabeça de vocês e através do centro de força coronário vai sendo distribuído por todo o corpo espiritual de vocês, que vai refletindo no corpo físico, trazendo alívio,
trazendo calmaria para a mente que às vezes está perturbada, trazendo calmaria para os corações que às vezes estão sangrando com dor das emoções, das tristezas. Vai tomando conta também dos membros, do tronco, vai chegando até os dedos do pé, trazendo alívio para as dores físicas de vocês, para as enfermidades do corpo físico. Que vocês possam, meus filhos, lembrar que vocês estão envolvidos nessa energia de cura e de amor, que vocês são o amor de alguém, que vocês estão sendo cuidados com muito zelo e com muito carinho. Que vocês possam sentir e aproveitar essas vibrações, não só nesse momento, mas como nos próximos dias seguintes. E assim, envolvido nessa chuva de amor, nessa chuva de flor, que a avó despede de vocês, agradecendo a oportunidade bendita de estar aqui junto com vocês. A avó despede de vocês, lembrando que vocês nunca estão sozinhos, que vocês estão amparados por toda a espiritualidade. E a avó despede de vocês, agradecendo e rogando que sempre nós possamos estar juntos. Que assim seja, meus filhos, graças em Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, obrigada, vozinha. E assim, vamos envolver muito amor a nossa irmã Maria, que fará por nós a prece final. Assim, envolvidos nessa vibração de amor, de luz, de cura, de paz. Agradecemos a toda a espiritualidade, a Jesus, aos trabalhadores espirituais que possamos ter uma semana abençoada, tranquila, possamos alcançar os nossos objetivos da semana com força, coragem, perseverança. Que possamos voltar para os nossos lares melhores do que aqui chegamos. E que possamos também levar esse amor para aqueles que estão no nosso mundo. Precisam deles. Somos o amor de alguém. Alguém nos amor. Então, somos o amor de Deus. Nosso Pai Maior. Que possamos lutar os nossos vários em paz. Que assim seja, graças a Deus, a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus.